E estamos numa fase cada vez mais apertada, as melhores equipas seguem em frente e vamos falar sobre a previsão do Espanha-Alemanha. Quartos de final deste Campeonato Europa a ser realizado na Alemanha. Vamos ter então aqui um embate entre duas seleções gigantes. Vamos falar sobre os jogos, aquilo que levaram as duas seleções a estarem nos quartos de final, olhar também para os 11 previstos das duas seleções e depois dar a minha predict desportiva para este grande embate. Em baixo tem os links para as nossas redes sociais na descrição deste vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o canal aqui da Academia, dar aquele likezinho que é importante e podem também escrever em baixo nos comentários o que é que vocês acham deste jogo entre a Espanha e a Alemanha. Vamos olhar então, primeiro, fazer um flashback, olhando um pouco para a fase de grupos e ver o que é que estas duas seleções fizeram. A Alemanha, que estava no grupo A, consegue o primeiro lugar com 7 pontos. A Alemanha que teve 8 golos marcados e apenas 2 golos sofridos. E esse empate foi frente à equipa da Suíça no último jogo, em que coloca a Alemanha com 7 pontos, a Suíça com 5 pontos e depois a Hungria e a Escócia. Curiosamente, a Hungria ficou de fora deste Campeonato da Europa. Enquanto a Espanha também líder do grupo B, a Espanha de Luís de la Fuente, 3 jogos, 3 vitórias, com golos marcados de 5 e não sofreu qualquer golo, portanto é aqui um mais 5. A Espanha neste grupo contou com Itália no segundo classificado, Croácia e Albânia também a ficar de fora. A Albânia com apenas 1 ponto e a Croácia com 2 pontos. Portanto, tanto a Espanha como a Alemanha, naquilo que foram as seleções na fase de grupos, conseguiram um primeiro lugar e acredito que um primeiro lugar muito bem sustentado. Mas atenção ao último jogo da Alemanha e à sequência que a Espanha fez. Portanto, avizinhava-se aqui duas seleções que na próxima fase, e estamos a falar dos oitavos de final, pudessem estar fortes para esta competição. Ora bem, nos oitavos de final, a Alemanha encontrou a Dinamarca, portanto a Alemanha venceu por 2-0, e atenção a este jogo, acho que a Dinamarca teve ali algumas oportunidades para assustar um pouco esta equipa da Alemanha. A Alemanha que marca através da grande penalidade, bola no braço, Havertz converte, e depois reparem no segundo gol da Alemanha, é uma bola nas costas em que Musiala, há ali um timing que ele para, mas depois há ali um timing que ele para, mas depois arranca e Schmeichel fica na baliza. A Alemanha faz o 2-0 frente à equipa da Dinamarca, rematando os dinamarqueses para o seu país. Depois a Espanha jogou com a Geórgia. Geórgia, aquela seleção que venceu Portugal. Portugal também mexeu com a equipa e fez um péssimo jogo. Havia aqui uma perspectiva entre a Espanha e a Geórgia. E a Espanha dentro de campo consegue vencer por 4-1. Uma Espanha muito diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver. Aquela equipa com posse, com passe para trás, passe para o lado. E a Espanha de Luís de la Fuente é bem mais vertiginosa, mais rápida, acelera muito mais no último terço, e isso tem a ver com o Nico Williams e também com Yamal. Portanto, a Espanha vence a Geórgia por 4-1, a Alemanha vence a Dinamarca por 2-0, e avançamos então para os quartos de final, e o quadro, estamos aqui a ver Espanha, Alemanha, Portugal, França. Vou aproveitar para dizer que vou falar sobre Portugal, França também aqui na Academia das Apostas. Temos também Inglaterra, Suíça e Países Baixos, que vai defrontar a Turquia. Em relação a este jogo, e posso-vos mostrar que aqui na Academia das Apostas, se vocês abrirem o jogo Espanha-Alemanha, vocês vão ter aqui um acesso a toda a informação, últimos resultados, todo o histórico sobre as duas seleções, e reparem que nesta box aqui, nesta caixa, parece uma caixa de comentários, vocês têm a previsão que é lançada na Academia. É uma previsão que tem um texto e analisa a Espanha e a Alemanha, e depois tem aqui a sugestão do editor, que neste caso é ambas as equipas marcam sim, uma odd 1,77. Portanto, é importante ver também que a Academia, não só no acompanhamento em vídeo, tem também
no site em forma de texto. Em relação à Predict, em termos de 11, não há jogadores suspensos ou castigados, havia aqui a situação do Jonathan Tah, que no último jogo não jogou porque estava suspenso e jogou Schlotterbeck e fez um excelente jogo. E aqui há alguma dúvida entre Schlotterbeck e Tah, como há uma dúvida entre Wirtz ou Sané. Eu acho que Wirtz vai regressar ao 11 inicial. Alemanha com Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, e falta-me aqui, eu creio que é o Raum, não sei se o Raum vai jogar, ou poderá jogar, deixem-me cá ver aqui, por acaso o lateral esquerdo, falta-me aqui a menção, mas eu acho que é o Raum que vai jogar, deixem-me só ver aqui. Sim, parece-me que estão a lançar a Raum para o lado esquerdo em relação a Mittelstad. São dois jogadores bastante diferentes e considero que Raum é um jogador muito mais ofensivo. Meio campo com Endrich e Toni Kroos. Gundogan a fazer parte deste triângulo, mas é um jogador que tem uma liberdade posicional muito boa, incrível. E depois lá está Wirtz com o Musiala. Jogando Sané ou Wirtz, eu acho que Wirtz agrega muito mais a esta equipa alemã, é a minha opinião, em que durante a partida podem trocar de lado tanto o Musiala como o Wirtz. Nesta dança de posições acabam por tirar partido, dado à sua inteligência e também ao seu poderio técnico ou tático na seleção alemã. Na frente parece que a aposta vai ser em Havertz, o avançado desta equipa da Alemanha, que está a fazer um europeu dentro daquilo que era o esperado, e portanto a Alemanha aqui com uma base muito forte, a jogar em casa, claramente que vai ter esse apoio do público e que empurrará esta Alemanha para a tentativa de vencer a Espanha. Ora bem, a Espanha para mim é a seleção mais forte deste Campeonato da Europa, pelo menos dentro de campo dá-me essa sensação que a Espanha é a equipa mais equilibrada e a equipa mais forte. E Espanha que vem com Unai Simón na baliza, quarteto defensivo com Cucurella, Laporte, Lenormand e Carvajal. Atenção que Laporte poderá estar em dúvida questões físicas para esta partida. Meio campo a 3 com Rodri, Fabian Ruiz e Pedri. E na frente Nico Williams, Morata e Yamal. Ora bem, eu creio que a guerra entre aspas destas duas equipas em primeiro estará no meio campo. Ou seja, temos aqui uma grande luta com Fabian Ruiz, Endrich, Pedri e Toni Kroos. E depois Rodri e Gundogan. Vamos ter aqui o meio campo a 3 com uma luta incrível e creio que vai determinar a dinâmica que as equipas têm, uma em relação à outra. Se tu tens do meio campo bastante coeso e com grande qualidade técnica, eu creio que o lado da bola vai se diferenciar naquilo que é a luta entre as duas equipas. Porquê? Porque tu tens Nico Williams numa situação de 1 para 1 com Kimmich e tens aqui Yamal numa situação de 1 para 1 com Raum. Aqui a dinâmica é que vai oferecer situações de 1 para 1 com o Nico Williams e Yamal se a Alemanha não tiver devidamente estruturada. E pode ser a partir dos corredores laterais que a Espanha poderá tirar vantagem sobre esta equipa da Alemanha. Até porque a Alemanha, quando está no processo ofensivo com o Musiala, com o Wirtz, com o Havertz, com o deslocamento de Gundogan, a Espanha pode partir na transição ofensiva para o tal contra-ataque, um ataque rápido e tirar proveito de Nico Williams e de Yamal. Se a Espanha ataca pelos corredores, a Alemanha terá que se defender pelos corredores laterais, mas depois tem o seu jogo mais inteligente, que é o Musiala e o Wirtz, sabendo que depois Rodri com Fabian Ruiz e Pedri terão que, naquela zona, defender muito bem o corredor central. Porquê? Porque tanto o Musiala como o Wirtz a jogar nas costas dos médios poderá incomodar esta equipa da Alemanha. A Alemanha que depois terá Gundogan. Eu acho que Gundogan acaba por ser quase um vagabundo e é mesmo trocas posicionais quando o Wirtz está muito dentro ou quando o Musiala está muito dentro. Gundogan aparece também em espaços lateralizados. Mas depois tens o Endrich e o Toni Kroos a jogar de frente para o jogo, com o passe de Toni Kroos a ter aqui mais valias. Portanto, a Espanha terá que ter muito cuidado. O Kimmich é um falso lento, portanto não é lento. Muitas vezes a bola está aqui no lado esquerdo e o que é que acontece é que as equipas depois estão basculadas para o lado da bola e o que é que vai acontecer?
vai acontecer que depois vai aparecer aqui Kimmich numa zona em que muita gente não está à espera e a mudança do corredor também pode ser complicado. Kimmich que faz um excelente remate numa zona central frente à equipa da Dinamarca. Portanto, eu acho que a Alemanha tem como a mais-valia, que é o corredor central com Wirtz e com Musiala, e a Espanha terá que ter algum cuidado nesse sentido. Por outro lado, a forma como tu atacas, dir-te-ei como tu defendes. A Alemanha, em termos ofensivos, terá que depois defensivamente estar à cautela, porque a Espanha depois com o Nico Williams e com o Yamal é uma seleção muito perigosa. Em relação a este embate, eu concordo com a previsão da Academia em termos de texto, portanto concordo que ambas as equipas marcam num período de 90 minutos, será também a minha predict desportiva pré-live, ambas as equipas marcam, mas vocês gostam sempre de saber um X2 e na minha opinião a Espanha pode vencer a Alemanha em casa dos alemães, portanto creio que na minha opinião a Espanha vai vencer a partida, mas a minha predict desportiva será o ambas marcam. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, aquele likezinho, e nos comentários podem escrever o que é que vocês acham desta partida. Links para as redes sociais estão na descrição. Ainda vamos ter aí a previsão do Portugal-França.